Quando as metas te prejudicam. Qual é o momento que você tem na sua vida que as metas te prejudicam? É o momento que você só fica olhando para sua meta. É o momento que você só fica... Você fica como aquele jumentinho, aquele cavalinho que tem o cabresto e você só olha para a sua meta. Você se esquece do que está à sua direita, à sua esquerda. Você se esquece muitas vezes de quem está na sua frente a menos de 1 metro de distância, porque você está só olhando para a sua meta. E de fato, eu também já cometi esse erro. E existe um grande problema nisso tudo. Porque no meio do caminho, e nós ouvimos histórias a respeito disso, no meio do caminho pode ser que você encontre o amor da sua vida e você deixe passar o amor da sua vida porque você está buscando uma meta profissional. E aí você chega na suposta meta profissional e você olha para trás e eu falei, eu esqueci. Eu tive a oportunidade do amor da minha vida. Veja bem, eu não tô falando que eu acredito na predestinação de uma pessoa para a sua vida, mas eu também não acredito eu também não descarto a possibilidade desse tipo de crença, certo? Mas é uma questão. Você esqueceu o que estava na sua frente e perdeu o amor da sua vida. Agora você está aí com muito dinheiro, está aí com esse glamour, mas deixou a oportunidade do amor da sua vida que estava na sua frente, porque você esqueceu de se atentar ao caminho que você estava tendo na sua vida e você simplesmente estava ali no futuro e esqueceu de ver as oportunidades do seu presente. E aí entra aquele dilema, como que eu vou então ter objetivos na vida e observar o que está ao meu redor? Bem, eu não sou aquele que tem as respostas para todas as perguntas. Na verdade, eu não sou Deus, mas eu diria que, dando a minha opinião nessa questão, eu diria que se você tem um objetivo, se você quer chegar naquele objetivo, dilate um pouco o prazo. Se você colocou um prazo muito curto, pode ser numa determinada situação que seja interessante realmente. Mas, às vezes você jogar um aninho para frente, um aninho, você dá uma respirada, porque quem chegar no sucesso, vamos colocar entre aspas, porque essa palavrinha eu não gosto muito, mas quem chegar no sucesso não vai fazer diferença se você vai chegar no sucesso ou no seu objetivo em 2028 ou 2029. Depois de um tempo não vai fazer diferença esse ano. E talvez, nesse exemplo que nós acabamos de citar, se você tivesse talvez dilatado um pouco o prazo, dado um pouco mais uma relaxada, né? Uma relaxada não, mas uma descomprimida. E aí, por exemplo, ao invés de você estudar 7 dias por semana, você poderia estudar 6 dias por semana. E aí você, num desses dias, você sai, toma um sorvete com aquela pessoa, conversa com ela. Enquanto você busca esse objetivo, você vai plantando esse relacionamento, né? Não, agora eu vou ficar totalmente focado aqui. Entende? É somente um exemplo. Eu não estou falando que nunca utilizem um determinado tipo de exemplo para, a vida ela tem N facetas. Então é simplesmente um exemplo, tá? Pode ser, por exemplo, que, né, a gente fala assim, não, a pessoa por causa desse relacionamento ela se perdeu, né, porque ela não era uma boa pessoa de se relacionar, não era uma pessoa com sabedoria de se relacionar, e ela agora foi abandonada por essa pessoa e ela perdeu seus objetivos, não conseguiu alcançar seus objetivos profissionais. A gente sabe que tem esse caso, mas a gente sabe também que tem o outro caso, é o primeiro caso que eu citei. Então o foco do meu vídeo não é
não é no caso da pessoa ter perdido tempo no relacionamento e não ter conseguido conquistar objetivos profissionais. Não! O meu caso e o exemplo que eu quero falar hoje é sobre o exemplo que eu trouxe, né? É sobre a pessoa ela ter um objetivo em mente e não observar nada que está ao redor. E aí eu citei somente um exemplo para ilustrar essa situação. Então, é um exemplo em que muitas vezes ter metas vai te prejudicar. Porque é como se você perdesse todos os dias, todos os anos da sua vida enquanto você não chega àquela meta. Só que o problema disso é que nós muitas vezes, e agora é observação popular, tá bom, gente? Muitas vezes nós temos um discurso triunfalista. Como que é o discurso triunfalista? O discurso triunfalista é aquele discurso que nós ouvimos de muitas pessoas que são bem intencionadas, entendem, elas são bem intencionadas, mas elas não colocam a realidade sendo sopesada no tipo de avaliação e de incentivo que elas colocam. Vou dar um exemplo. Vai dar certo. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, tá? Estou estudando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aí você tem aquela pessoa falando, já deu certo, vai dar certo, que não sei o que. Aí a pessoa ela entra num, porque vai dar certo, porque vai dar certo. Às vezes a pessoa se perde, né? Naquela, não, porque tal, não sei o que. E talvez não dê certo. Talvez não dê certo. Porque, vamos imaginar aqui, você acha que, olha só, as pessoas que estudaram para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, vamos dar um exemplo, tá? Vamos imaginar desse concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? Vamos imaginar em 1.000 pessoas, a gente sabe que é muito mais, tá? 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas, 500 estudaram e se dedicaram. Dessas 500 pessoas que estudaram e se dedicaram, provavelmente todas as pessoas dessas 500, todas as pessoas que estavam no entorno dessas 500 pessoas que estudaram para o concurso, incentivaram esses estudantes e disseram, vai dar certo, pode confiar que você já está lá, você está se esforçando, você está se dedicando, vai dar certo. E aí a questão, o problema é que nós temos somente 250 vagas, ou seja, nós teremos 250 pessoas que ficarão desanimadas. E muitas dessas 250 pessoas, algumas delas vão ter estudado mais do que os 250 aprovados. Por quê? Porque às vezes no dia da prova ela não soube controlar o seu emocional. Às vezes no dia da prova ela contraiu uma virose e fez a prova com virose. Às vezes no dia da prova ela teve algum tipo de desentendimento em termos de relacionamento e aí ela não foi aprovada, sei lá, por 1 ponto. Entende? Então, o problema do discurso triunfalista é esse, de que vai dar certo para todo mundo. E muitas vezes não vai dar certo para todo mundo algum tipo de plano. E aí a pessoa vai ter que se refazer, se replanejar e seguir a linha dela. Então, considerar o fracasso na nossa vida é uma das melhores coisas que a gente faz. Porque a possibilidade dele acontecer na nossa vida é grande, mas daí eu falo fracasso porque daí fica mais fácil em termos didáticos. Mas daí, eu gostei muito de uma frase que David Goggins falou, que não existe fracasso, existe tentativa. Achei isso extraordinário. Entende? Então, essas pessoas que muitas vezes elas buscaram, vamos imaginar que um desses 250 reprovados, ele já está na sua segunda tentativa. E aí, quanto mais a cada reprovação, ele fica cada vez mais doido, sabe? Ele começa a dar murro na parede e ele, esquece ele percebeu que ele perdeu um relacionamento
porque não estava dando muita atenção para alguma pessoa, né? Vamos imaginar, citei o exemplo do começo, e daí ele fica doido. Daí cada vez mais ele parece que ele está cada vez mais longe do objetivo dele. E aí o que acontece? Ele está condicionando toda a felicidade dele para aquela bendita aprovação. Só que qual que é a pegada e como que eu acredito, pelo menos como que eu acho que eu me comportaria diante de uma situação dessa? Cara, aproveita, você está aprendendo, você está desenvolvendo a tua cognição, você está desenvolvendo a tua capacidade de autocontrole emocional na realização de provas. Isso vai ser bom, isso vai ser interessante para você no futuro. Você não perdeu, você não saiu perdendo com essa reprovação. Você desenvolveu a sua resiliência, você está desenvolvendo a sua resiliência. O cara que é reprovado 10 vezes, ele vai ser muito mais resiliente do que o cara que foi aprovado em primeiro lugar. Tá na vantagem o reprovado em 10 vezes em relação ao outro. Que a conquista dele foi mais árdua, a conquista dele foi mais surrada, foi mais... Então ele não está na desvantagem. É aquele fato de observar a parte cheia do copo e não a parte vazia. E daí é muito interessante quando a gente ouve assim pessoas que falam, né? Dizem que falam e aí criticam o desenvolvimento pessoal. Eu particularmente eu falo muito sobre crescimento e tudo mais, mas eu critico o desenvolvimento pessoal se o seu desenvolvimento pessoal ele está condicionado simplesmente a um atingimento de um fim específico e somente isso. Ou seja, quando você precisa chegar em algum lugar ou ter alguma aprovação para você ser feliz. E na verdade o desenvolvimento pessoal é uma parada que você tem que curtir. Você tem que curtir estar crescendo. Você curte o seu desenvolvimento. Você curte tudo isso, você gosta do processo de desenvolvimento, você curte, entende? Então, isso que é legal. Agora, quando você procura isso para, sei lá, talvez para se autoafirmar, e vamos falar, pra ser bem sincero, todos nós que buscamos, a gente busca uma autoafirmação, tá? Isso aí é um pouco normal, né? Eu acho que é natural, né? Não pode também entrar no terreno do triunfalismo, né? Mas eu acredito que tem que ser de uma medida equilibrada, entende? Então, assim, foram algumas percepções desse tema de que quando os objetivos e as metas acabam dificultando ou talvez atrapalhando a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, a gente já sabe, nem vou falar, e nós vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!